Olá pessoal, hoje eu vou comentar com vocês sobre um livro bem interessante que eu terminei de ler neste segundo semestre. É um livro chamado Desinformação, escrito pelo Tenente-General Ion Mihai Pacepa. Ele foi um ex-agente do Serviço Secreto Romeno que exerceu sua atividade no período da Guerra Fria, durante a Cortina de Ferro ali na Europa, e depois ele acabou pedindo asilo e extradição para os Estados Unidos, onde então ele foi e escreveu este livro. Esse é um dos livros que ele escreveu contando como funcionava o método de desinformação, a contra-espionagem russa, comunista, soviética, no período no qual ele estava ali também atuando. O livro é bem interessante, ele é dividido em 4 grandes partes, fala de vários assuntos. Por isso mesmo, tá? Esse livro tem cerca de, deixa eu ver, tem 500 páginas, mas tem muitas notas de referência. Em termos de conteúdo mesmo, dá umas 450 páginas de texto. Então, bastante coisa assim para a gente comentar. E para mim não me perder, eu acabei fazendo um breve rascunho aqui na minha folha de papel, para mim poder compartilhar com vocês, então, um pouco sobre o que eu li e as impressões que eu tive a respeito do livro, tá? Primeiro vou falar sobre o autor e sobre as impressões que eu tive do livro, e depois faço o resumo da obra do Ion Mihai Pacepa. Então, ele é um ex-general 13 estrelas da Securitate, a polícia secreta romena. Desertou para os Estados Unidos em julho de 1978. Ele é o desertor de maior patente do antigo bloco leste soviético e tem escrito livros e artigos sobre o funcionamento interno dos serviços de inteligência comunista. Ele é considerado um dos maiores delatores de Moscou. Pacepa revelou como a União Soviética criou, desenvolveu, fomentou a teologia da libertação e a sua atuação na América Latina, além de detalhar como funciona o sistema de desinformação comunista na imprensa mundial e as táticas tomadas do poder e destruição das nações democráticas pelo mundo, entre outros assuntos. O autor nos traz conceitos como glasnost, desinformação, enquadramento e outros assuntos. Glasnost é o meio pelo qual os governantes se apresentavam perante a sociedade soviética, russa naquele momento, uma forma de maquiar, né? Eles não eram assim, mas eles se apresentavam daquela forma. Era um modelo de maquiagem dos governantes russos. A primeira parte se dedica mais à perseguição dos comunistas aos judeus cristãos e o assassinato da reputação do Papa Pio XII, rotulado de o Papa de Hitler. Então a primeira parte do livro ele vai trabalhar bastante essa questão. A gente vai depois comentar um pouquinho mais sobre a primeira parte, mas Eugênio Pacelli é o Papa Pio XII. Então ele foi acusado de ser o Papa de Hitler, né? A segunda parte do livro é mais atual, ela fala da relação do Obama e também do surgimento e da ascensão de Putin ao poder. Em todo o livro o assunto trata da KGB, claro, KGB como o órgão que fomenta, que desenvolve, que cria desinformação, do comunismo e seus líderes, da influência que a desinformação soviética teve e tem até os dias de hoje, dos seus crimes e do seu papel no Oriente Médio também. Vale lembrar assim que recentemente saiu na mídia os opositores do Putin, alguns sendo que fugiram para a Inglaterra e foram encontrados depois com sinais de envenenamento, opositores que foram presos. E a sua influência no Oriente Médio é bem interessante. O livro vai abordar a questão da organização da libertação da Palestina e da ascensão de Arafat ao poder ali também. A primeira parte do livro eu achei um pouco cansativa, repetitiva. A tradução não ajuda muito, mas é interessante. O livro é ótimo em termos de história, política e para abrir os olhos em relação à esquerda e seu ódio pelos Estados Unidos da América, pelo capitalismo e pelo mundo ocidental de uma forma geral. Em relação às estratagemas e ao mundo da espionagem, esperava mais para quem teve um cargo tão importante, mas dá para aprender algumas poucas coisas a respeito do método de como os russos eles acabavam por se infiltrar nas sociedades ocidentais e causar a desinformação. A gente pode perceber isso muito bem, ou fazer aí um paralelo, né, com o nosso país, por exemplo, como a esquerda veio ascendendo aí nos últimos anos, o modo como eles operam,
principalmente nas universidades, nos campos universitários, de tal forma que chegam nas redações de jornais, nas mídias, nas salas de aula, e assim eles vão doutrinando, impondo o seu ponto de vista. Agora eu quero ver com vocês, comentar a respeito dos 4 grandes partes. Eu vou elencar aqui alguns dos capítulos que mais me chamaram a atenção. Conforme eu vou lembrando, aí a gente vai batendo um papo, tá bom? A primeira parte é glorificando o culpado e enquadrando o inocente. O termo enquadramento ele é bastante usado pelo autor aqui, pelo Pacepa. Como é que posso dizer assim? O enquadramento é uma forma pelo qual os serviços secretos eles nomeavam, eles conseguiam fazer com que determinado político ou agente social ficasse dentro daquilo que eles gostariam que fosse apresentado para a sociedade. Então, glorificando o culpado, enquadrando o inocente. Narra como o autor foi recrutado pela Securitate. Nessa primeira parte, então, ele narra como é que ele se desenvolveu, como é que ele foi recrutado, como é que ele ascendeu na cadeia militar romena como um agente secreto. Também aqui a gente encontra o real significado de glasnost, que em russo é o ato de polir a imagem de um governante. Quer dizer, fazer ele se parecer aquilo que ele não é, para que ele seja mais bonito, aparentemente mais aceitável e palatável ao mundo ocidental. Isso aconteceu principalmente com aquele cara da Perestroika, da Glasnost ali, o Mikhail Gorbachev, né? A desinformação como conceito. Então, é uma ferramenta secreta de inteligência com a finalidade de outorgar uma chancela ocidental não governamental a mentiras de governo. Então, essa é a definição de desinformação. A segunda parte fala da anatomia de uma campanha de desinformação, a criação do Papa de Hitler. Essa parte aqui é bem interessante porque eu gosto de temas que envolvem a Segunda Guerra Mundial e o termo o Papa de Hitler eu também sempre eu tinha ouvido falar. E acabei agora lendo esse livro, a gente vê que não é bem essa história, segundo o autor. O Papa de Hitler, na verdade, ele foi uma desinformação que pegou no mundo ocidental. Então ele começa falando na segunda parte a respeito da criação fracassada do Papa de Hitler, porque essa tentativa do comunismo de associar o Papa a Hitler já consta lá de 1945. A Rádio Russa, lá em 1945, chegou a chamar o Papa Eugênio Pacelli, o Pio XII, de Papa de Hitler, mas ali não deu muita bola, isso não foi muito adiante. Mas os russos, os comunistas, eles nunca desistiram, eles têm um método de trabalho geralmente de longo prazo, e eles foram então fomentando uma guerra aí contra a religião ocidental. Nesse sentido, em 1968, início da década de 70, eles se infiltram nos conselhos mundiais da igreja e acabam, então, também nos seminários, principalmente católicos, se infiltrando. Os comunistas ali conseguem, então, desenvolver a chamada teologia da libertação. O livro trata de 1968, início da década de 70. Então, a teologia da libertação, que eu ouvi falar na década de 90, né? Comecei a escutar mais sobre a teologia da libertação na Igreja Católica, e dali veio alguns dos partidos de esquerda no Brasil, na América Latina, influenciado por esse movimento da teologia da libertação, que vê Jesus Cristo como uma pessoa, um líder revolucionário, anticapitalista, fora do escopo da trindade, da divindade, da questão espiritual que ele veio resolver em relação ao ser humano e Deus. Então eles pegavam e se apropriavam de uma visão mais marxista do Evangelho. Então, só para reforçar, o movimento da teologia da libertação, segundo o autor, surgiu por conta do trabalho de desinformação dos comunistas, da KGB. Nessa parte, na parte 2 também tem a guerra de Khrushchev contra o Vaticano. Então o líder russo ele persegue vários cardeais, manda prender, falsifica documentos para fazer com que a Igreja Católica caia em descrédito. O mais interessante disso é que a Igreja Católica caiu em descrédito não foi por conta do comunismo, por conta da política, mas sim por conta das denúncias de abuso sexual infantil, né? Nós temos nessa parte a obra O Vigário. O Vigário, na verdade, é uma peça teatral,
no qual pela primeira vez se tem assim encenação, onde se tem o Papa e o encontro dele com Hitler, tem o Papa ou descreve nessa peça teatral o Papa como sendo antissemita, que é a favor da aniquilação do povo judeu, de levar os judeus para os campos de extermínio. Então, O Vigário, a primeira obra, peça de teatro, que foi encenada, agora eu não lembro direito se foi na União Soviética primeiro e depois foi para a Europa Ocidental, na época da Guerra Fria, mas que depois também foi para os Estados Unidos, e ali ela começou a ter a sua influência na sociedade norte-americana também. Da obra O Vigário para o livro O Papa de Hitler é questão de tempo. Então, mais tarde, lá em 1999, foi escrito o livro O Papa de Hitler. E esse termo pegou bem nas pessoas que contestavam, que não gostavam da influência da Igreja Católica em suas vidas, e, por fim, era o motivo pelo qual eles criticavam então a Igreja, dizendo que o Papa Pio XII era, na verdade, favorável ao nazismo, que depois, se você for lendo o livro também e outras obras católicas, vai perceber, tem até documentários na Netflix, no YouTube, que bem basados, contradizendo essa desinformação. Afinal de contas, o Papa Pio XII, segundo os documentos do próprio Vaticano, foi um dos que mais protegeu, mais procurou salvar a vida dos judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Na parte 2, por fim, nós temos a necrofagia política de Khrushchev. A necrofagia política, no contexto do livro, refere-se a que um governante, depois que ele assume, ele faz com que seu antecessor seja diminuído, seja esquecido. Ele fica falando mal de tal forma que o seu antecessor seja renegado à obsolência. Isso a gente percebe também ultimamente nas eleições brasileiras. Então as pessoas, elas chegam ao poder e elas fazem de tudo para denegrir a outra pessoa. Na campanha presidencial do Brasil de 2022, colou muito a pecha de genocida para o Bolsonaro. Então isso é uma forma também de necrofagia política, e os seus adversários políticos também utilizaram bem desse termo. Depois que Bolsonaro perde a eleição, Lula assume agora, então, e ele começa da mesma forma a fazer essa diminuição do seu concorrente do governo passado, fazendo com que ele seja esquecido ou seja mal visto. Isso é a necrofagia política que já era feito no tempo de Khrushchev em relação a Stalin. Nós vamos para a parte 3 do livro, que fala do enquadrando o governo americano com um bando de assassinos. Então é o fim da inocência americana. Nessa terceira parte do livro, o autor ele vai trabalhar como a desinformação chega na sociedade norte-americana através da mídia, através dos jornais. E isso eles começam então a trabalhar a própria autoimagem dos norte-americanos, da sociedade americana, fazendo com que eles sejam mais críticos, sejam menos tolerantes, sejam mais inflexíveis em relação a determinadas pautas conservadoras, principalmente. Nessa parte também é uma das partes que eu mais gostei no livro, porque fala da Operação Dragão e o assassinato de JFK. A Operação Dragão era a seguinte: quando John Kennedy foi assassinado em novembro de 1963, foi-se atribuído, no primeiro momento, a uma suposta ação comunista no assassinato dele. Depois surgiram outras contra-informações dizendo que foi a CIA que financiou, que planejou o assassinato de Kennedy. Mas de onde que vieram essas informações? Segundo o autor do livro, a questão mais plausível é a do comunismo, sendo que Lee Oswald ele foi para a União Soviética, ele teve treinamento lá, porque ele tinha casado com uma mulher que era bastante ligado ao comunismo, que depois ele volta e vai para Cuba. Em Cuba ele também recebe treinamento a respeito de manuseio de armas. Ele vai para o México e depois atravessa a fronteira e, enfim, consuma o assassinato de Kennedy em novembro de 1963. Então essa é a versão que o autor dá do assassinato. Contudo, a Operação Dragão, promovida pela KGB, ela justamente joga informações a respeito do assassinato de Kennedy contraditórias, lançando primeiramente que
foi a CIA quem fez com que o Kennedy fosse assassinado por interesses próprios. Também teve os interesses da máfia, alegam outros. Então as teorias das conspirações ainda persistem até os dias de hoje. A Comissão Warren, que foi designada pelo governo para terminar, enfim, fazer a investigação do assassinato do Kennedy, acabou não chegando a nenhuma conclusão a respeito de Lee Oswald ser comunista ou não, ter sido influenciado ou ter sido orientado pela KGB ou não. Eles não chegaram nessa conclusão, né? Então, mas mesmo assim, em Hollywood principalmente, houveram outros filmes, outras abordagens que faziam com que colocasse em dúvida realmente a real motivação do assassinato de Kennedy. Como eu falei antes, o autor do livro indica que ele teve treinamento, sim, pela KGB na antiga União Soviética. Já a Comissão Warren disse que ele agiu como um lobo solitário. Na parte 4, e essa é a última parte que a gente vai comentar, revelando a atual rede de mentiras. Então ele parte da desinformação ao terrorismo. Essa questão da desinformação ao terrorismo é que, segundo também o autor do livro, os russos eles promoveram também no Oriente Médio as intifadas, também promoveram a ascensão da OLP, ou Organização da Libertação da Palestina, e sob a batuta do Yasser Arafat. Yasser Arafat, segundo a CEPA, ele foi treinado também pela KGB para assumir a liderança da OLP. Eu não sabia, é a primeira vez que estou lendo isso a respeito. Aí tem todo o conflito árabe-israelense ali, que segundo o autor também a KGB estava por trás, treinamentos, fornecimento de munições, enfim, né, da desinformação ao terrorismo e toda essa imagem negativa que se constrói ainda hoje em dia a respeito do Estado de Israel. Você pode associar, se você quiser, ou você pode levantar essa crítica a respeito de ser um produto também da desinformação de poderes, talvez não seja mais o KGB, mas de outros interesses mundiais, globais aí a respeito do Estado de Israel e também do Estado palestino. O autor também fala sobre a hora de Putin. Ele, claro, ele não vivenciou, o livro não trata dos assuntos mais atuais da questão de Putin, da guerra da Ucrânia, da invasão da Rússia na Ucrânia e tudo mais, mas ele trata da ascensão de Putin, de como ele foi galgando postos da KGB e foi chegando ao poder como primeiro-ministro e depois como presidente da Rússia. Porque os seus antecessores também não eram pessoas que tinham assim uma capacidade de liderança e de astúcia, de inteligência como Putin teve, e ele soube aproveitar bem esse momento para se perpetuar no poder, e ele está até hoje, em 2023. Passou agora por uns perengues, né, porque no final de semana, em junho, na guerra da Ucrânia, ele contratou os mercenários Wagner e os caras resolveram fazer um teatro, não se sabe por quê, como, o que significa de se rebelar contra o governo russo. Mas rapidamente foi feito um acordo intermediado pela Bielorrússia e eles então suspenderam a sua marcha, a sua ida para Moscou. Putin poderia ter sido deposto. E o que aconteceria na Europa? Haja visto que as armas nucleares estão nas mãos ali da Rússia, se caísse nas mãos de mercenários, como é que ficaria a situação? É bem complicado, né? Também, já na sequência, o livro também fala sobre o terrorismo nuclear do Kremlin. Ora, a Rússia é um dos países que mais tem ogivas nucleares, juntamente com a China e com os Estados Unidos. Então eles têm um poder de barganha muito grande para evitar qualquer sanção política ou amenizar qualquer bloqueio econômico que porventura seja feito contra eles. Apesar de um esforço atual para que a Rússia ceda e pare a guerra contra a Ucrânia, isso é algo muito difícil de ocorrer por conta dessa também capacidade nuclear que a Rússia tem. O livro também fala na quarta parte sobre o movimento anti-guerra. Esse movimento anti-guerra ele começa, segundo o autor, lá em 1968, onde os russos, através dos setores de inteligência e de desinformação, fazem com que o Ocidente se sinta culpado pelas guerras que são travadas do outro lado do mundo, né? Eles fazem
e fazem ver com que o próprio povo do país, por exemplo, os próprios norte-americanos, se revoltem e fiquem contra os seus soldados, né? Que estão ali lutando pela democracia ao redor do mundo. E, enfim, o livro termina com a desinformação nos Estados Unidos de hoje. Isso é algo realmente bastante preocupante, porque ele aborda algumas questões mais ali no tempo da Hillary Clinton, do Bill Clinton ou do Obama, mas recentemente a gente viu também as questões das eleições norte-americanas com Biden e com Trump e a intervenção russa a favor de um ou de outro, ali principalmente acho que do Trump, né? Segundo alegam a mídia norte-americana, a questão do envolvimento russo nas eleições norte-americanas, mas também acreditamos que não seja somente nas eleições norte-americanas, mas também em outras áreas que sejam do seu interesse. Então é isso aí, este é o livro Desinformação, é um livro bastante interessante para ler, para pensar e para aplicar, fazer uma contextualização do nosso país, do nosso Brasil, até que ponto a gente é influenciado, a gente é manipulado, até que ponto nós somos desinformados, né, pela mídia, pelas redes sociais, enfim, temos que ter sempre um olhar crítico e para tudo. Como diria um certo youtuber, Temos que questionar tudo. valeu pessoal, era isso aí, obrigado, um abraço e até a próxima.